Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 11, o nosso tema é as sutilezas das mídias sociais. Muito boa essa revista, muito boa essas lições que nós estamos aprendendo. Claro, está confrontando a muitos. Muitas das vezes não querem, não está muito afim e fica confrontando a lição ao invés de aprender sobre a lição. Muitos confrontam o tema sem mesmo aprender sobre o tema. Claro, meus irmãos, hoje no mundo, hoje todo mundo tem a sua opinião, hoje todo mundo tem o seu ponto de vista, como nós aprendemos sobre o relativismo, né? O relativismo bíblico. Eu tenho o meu ponto de vista, eu tenho o meu conceito, eu tenho a minha maneira de... nada é relativo, nada é absoluto, as coisas são da forma que eu acho que elas são, porque eu tenho a minha opinião, você tem a sua e tá tudo certo. Não, meus irmãos. A opinião bíblica não pode ser mudada. E aqui nós vamos ver as sutilezas das mídias sociais nesse tema de hoje. Porém, perceba que a mídia social, que as redes sociais, são ferramentas. Uma ferramenta você pode usar, meus irmãos, para fazer uma coisa boa, uma coisa ruim. Você pode. Um machado, você pode cortar uma árvore. Você pode, dependendo da árvore, claro, não é qualquer árvore. Você pode usar para poder pegar lenha, dependendo do lugar que a pessoa viver. Você pode fazer algum trabalho ali. Agora, também a pessoa pode usar o machado como uma arma para ferir o outro ou para ferir a si mesma. E aqui no nosso texto áureo, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto tem que ser racional. Muitos não entendem isso. Muitos não entendem que o nosso culto é um culto racional. Você pensa, você imagina, você raciocina neste culto. Mas muitos têm raciocinado para o mal e não para o bem. Muitos têm tido essa concepção acerca do culto como uma crítica, porque não é isso, porque não pode aquilo. Vem aqui, de repente, eu ou outros irmãos que fazem os comentários da escola bíblica nos criticar. Por que pensa assim? Mas eu não acho isso. Mas a pessoa nem sabe o que acha, nem conhece aquilo que acha e fica achando uma coisa que não sabe. Então perceba aqui que o nosso culto tem que ser um culto racional. Nós temos que saber que o nosso tema de hoje é ferramentas. Nós temos que saber usar as ferramentas das mídias sociais. Nós temos que saber usar as ferramentas da internet. Essa é o nosso alvo. Verdade prática. As mídias sociais devem ser usadas como ferramentas na expansão do reino de Deus. Irmãos, eu participo de uma igreja aqui em Portugal, o qual se usa muito, é muito forte mesmo o uso da mídia social. É muito forte mesmo, a igreja ADEF. É muito forte mesmo. Todas as possibilidades, YouTube, Facebook, Instagram, eles usam muito. E as igrejas, depois da pandemia, viram isso e também começaram a investir pesado em mídia social. Isso é muito bom. Mas é claro, nem todos usam essas ferramentas para o bem, para assistir culto, e sim usa para qualquer outra coisa. Então perceba aqui na nossa leitura bíblica em classe, que está em Romanos, capítulo 12, do versículo 1 ao 3, e depois do versículo 16 ao 17, diz assim o versículo 3, porque pela graça me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Então hoje, as pessoas usando as mídias sociais, elas querem saber de coisas que não competem elas saber. Elas querem explorar coisas que não compete ela explorar, principalmente pelo fato de ser um cristão. Ou irmão, exatamente, irmão. Mas a ferramenta está ali, a tela está ali, é só abrir o digitar que aparece. As ferramentas são usadas para o nosso benefício. As ferramentas têm que ser usadas para o nosso benefício e não para o nosso malefício. E tem muitos que estão usando as mídias sociais para destruir a si mesmo, como diz antigamente falava, navegar na internet, né? Tem muita gente que não navega, tem uma gente que só afunda na internet. Então o que acontece, meus irmãos, hoje é saber que não compete saber tudo, não compete entender tudo, mas tem coisas que nós temos que saber. E aí o Espírito Santo de Deus nos conduzindo, nos direcionando, nos ajudando a melhorar a nossa habilidade e o nosso uso com as mídias sociais. Aqui na nossa introdução, o mundo virtual é relativamente novo
e convém dizer que a internet não é moral ou imoral em si mesma. Quem faz a internet ser moral ou imoral somos nós. É claro, meus irmãos, tem muito mais bobagens na internet do que coisa boa. Isso é fato. Assim como o mundo que nós vivemos, tem muito mais bobagem do que coisa boa. Tem muito mais coisas que não convém do que aquilo que convém. Porém, nós temos que saber, nós podemos usar a internet como um ato imoral, como muitos fazem. Transitar ou ter acesso a sites pornográficos, a sites que não convêm, a sites de coisas, meus irmãos, não precisa ser exatamente só pornográfico, a sites de coisas que denigrem, que não faz bem para um cristão. Tem muita gente que navega e interage com isso. Ah, mas e a mídia social tá aqui? Não, meus irmãos, mas a mídia social pode ser feita para o bem. Quantas pessoas não se convertem através da internet? Não estou dizendo que a pessoa é desigrejada, o desigrejado que só quer fazer o culto no lar, que é uma nossa lição que nós tivemos, que só quer culto no lar, que só quer culto pela internet, que só... Irmãos, a internet é um complemento daquilo que nós vivenciamos numa vida coletiva com os irmãos dentro da igreja. É um complemento, não pode ser o fundamento, é o complemento. A nossa vida com Deus, o nosso dia a dia, a leitura bíblica e buscar conhecer e buscar cultuar a Deus, mas buscar conhecer a Deus no nosso dia a dia é o nosso fundamento. Mas complementar, tirar a igreja fora e colocar a igreja, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo, o que o Espírito Santo de Deus me direciona a dizer é que a internet é um complemento da nossa vida com Deus. É um complemento e nós assistimos um culto. Por quê? Porque se na sua igreja não tiver culto na quarta, mas na internet tem um culto da quarta lá que já está gravado, ou a uma outra igreja que defende a mesma doutrina que a sua está tendo um culto ao vivo, você pode assistir. E na internet tem milhares de estudo bíblico de todos os tipos que você imaginar. E então é saudável, depende de como você usa, ela pode ser benefício ou malefício. Então aqui no tópico 1, os cristãos na era digital, a realidade do universo online. Lemos em Eclesiastes que uma geração vai e outra geração vem. A geração de hoje não tive tanta oportunidade de ter conhecimento e informação. Por isso que aqui a Eclesiastes diz aqui na nossa parte que uma geração vai e outra geração vem. Hoje, antigamente, vamos colocar antigamente primeiro, as pessoas buscavam muito o conhecimento. Não existia internet, buscavam o conhecimento. Então hoje, que essa geração que vem agora, não querem conhecimento, porque conhecimento dá trabalho, é aprofundar, é meditar, é mentalizar. Não, querem a informação. Informação não é conhecimento. Então perceba que hoje, nesse mundo digital que nós temos, as pessoas têm informação de tudo, mas não têm conhecimento de absolutamente nada. E aqui na parte 2, cristão conectados. Nos dias da Igreja Apostólica, os cristãos se valeram das cartas para superar as longas distâncias que os separavam. Então é muito interessante isso aqui, foi um bom exemplo que o nosso comentarista aqui fez. O apóstolo Paulo, principalmente ele, fez muito uso das cartas. As cartas em prisão, as cartas da primeira prisão. Quando ele estava longe, mandava a carta pelo seu emissário para chegar em determinada igreja. Nós vemos as igrejas da Ásia Menor, as sete igrejas da Ásia Menor. Tudo isso, meus irmãos, nós vemos que foi através das cartas. Foi o mecanismo que havia para quê? Para que pudesse chegar a palavra de Deus aonde aquele que estava mandando, aquele que estava falando, não poderia ir, mas a sua carta estava lá. Que bênção, irmãos, que hoje nós temos as cartas do apóstolo Paulo aqui, todas elas, né? Alguns dizem que até tem mais do que essas, mas foram aquelas que entraram no cânon sagrado. Porém, nós vemos que nós temos que fazer bom uso dessas mídias sociais para quê? Para levar o evangelho, como eu estou fazendo agora. Estou usando o YouTube para pegar a palavra e quem quiser assiste. O canal no YouTube está disponível. Só fala de Jesus, só fala de Deus, não fala nada de mim. Só fala de Deus. Só fala sobre a palavra, só fala sobre Cristo. Então é isso que nós temos que fazer. Eu não tenho Facebook, eu não tenho Instagram. A única mídia social que eu tenho é o YouTube e também o WhatsApp para se comunicar com a família, com algumas coisas. Hoje não tem como também se ficar alheio ao WhatsApp. Porém, meus irmãos, tudo isso pode tirar o seu desejo. Que nem uma pessoa que faz parte de um grupo de WhatsApp, que só tem bobagem, que muitos ali só colocam pornografia. Irmão, sai disso, irmão. Deixa isso quieto, vai para lá. Mas eu preciso. Não, irmão, você não precisa.
Não precisa. Mas é do meu trabalho. Tem outros mecanismos de você saber sobre o seu trabalho. Eu preciso do WhatsApp sobre o meu trabalho, para interagir com alguns colegas por causa do trabalho, para saber de algumas informações. E, no entanto, hoje eu vi que não é necessário. Depois esperei um tempo, aconteceu umas situações, dei uma chance, dei outra. Na terceira, pronto, acabou. Estou tomando um outro rumo. Não quero mais participar deste grupo. E foi o que fiz. Então, aqui é um exemplo, meus irmãos, que a gente pode fazer sim diferente. O cristão tem que estar conectado, sim, mas tem que estar conectado com responsabilidade. Tópico 2, os desafios de ser igreja na era digital. A desumanização, né? E por isso que o ciberespaço é o universo preferido dos desigrejados. Então, aqui tomando mais um gancho, a questão dos desigrejados, os desigrejados têm feito bom uso, né? Tem feito uso incorreto acerca daquilo que é a internet. Porque a internet não veio para desumanizar as pessoas, apesar que muitas pessoas estão ficando desumanas na questão da internet. Mas veio para nos dar possibilidades, melhores ferramentas que chegam com mais velocidade em determinados lugares. Aqui, como eu falei, eu congrego numa igreja, a Igreja DEF, que é uma igreja europeia, que é uma igreja, claro, um brasileiro que é o presidente. Porém, é uma igreja que já está espalhada em alguns países, mas tem muitos brasileiros que além de ir nas suas igrejas, também assistem os cultos online. Além de ir nas igrejas que eles são congregados, também congregam conosco através do culto online. Também aqui, meus irmãos, na parte 2, mundanismo. Desonram a cruz porque querem qualquer custo a glória do mundo. Dessa forma, tornam-se presas fáceis de Satanás. Então, muitas das vezes, o mundo digital tem essas intempéries e também essas armadilhas. Que as pessoas, ao invés de melhorar a sua vida espiritual, acabam mundanizando a sua vida. E aí, o que acontece? Desonram a cruz. Acaba desonrando aquilo que é de Deus. Por quê? Porque é tantas janelas abertas que a pessoa não consegue se focar em uma só. Não consegue meditar em uma só. Não consegue assistir uma só. Porque a pessoa está entediada. Se ela estiver assistindo o culto, ela está mexendo no celular. Se ela estiver assistindo o culto e o culto estiver passando na televisão, através da internet, ela está no celular. Porque a pessoa está entediada, está angustiada, está ansiosa. Então, nós vemos aqui que muitos, né, agem, aqui até falando, agem como verdadeiros mendigos virtuais. Ou seja, uma pessoa que tem a oportunidade de fazer melhor, mas prefere ficar lá embaixo, prefere ficar sustentado por migalhas. Aqui no tópico 3, a igreja e os pecados virtuais. Contudo, quando usadas para enviar fotos e vídeos íntimos, mensagens de texto de um relacionamento adúltero se tornam instrumentos de pecado, né? Esse é o quê? É o sensualismo dentro da igreja, que é a nossa parte 1. Eu que aqui separei essa parte porque me chamou muita atenção. Tem muita gente que está usando a rede social. Ô, irmão, mas isso é coisa... Mundano não, irmão. É muito crente mesmo que está mandando nudes para os outros. Para a mulher do outro. O homem que manda nudes para a mulher do próximo. A mulher que manda nudes para a esposa do próximo. Para o esposo da próxima, no caso. As pessoas ficam trocando mensagens sensuais. E não é questão de não crente, é questão do crente mesmo, que muito crente tem feito isso. Bom, não sei se é crente, porque se fosse crente não faria. Mas fica aí, no caso, como é que eu posso dizer, né, irmãos? Flertando com a mulher do próximo. Ou vendo fotos da família do próximo. Ou vendo fotos, admirando, muito mais os homens, admirando a mulher do próximo. Tome cuidado com isso, irmãos. A ferramenta da internet é para o nosso benefício e não para o nosso malefício. Aqui na parte 2, o narcisismo, né? E aí vem o narcisismo. Tem muitas pessoas do selfie, só tira selfie. A pessoa é uma narcisa, ou seja, ela só gosta de si mesma. O amor ao próximo é tão grande, o amor a si mesmo é tão grande, mas é tão grande que ela não tem nem amor por Cristo e nem amor pelo próximo. O amor é só para si mesmo. Então tome cuidado com isso, dessa centralização em si mesmo. Eu não estou dizendo que você não tem que ter Facebook, nada disso. Tome cuidado com isso, porque às vezes você é uma pessoa narcísica e não sabe. Só quer tudo para você e nada para os outros. Porque tudo que você faz é melhor, a foto que você tira é melhor, a posição da sua selfie é sempre melhor e você é o melhor. Tome cuidado, que a internet também faz isso conosco, porque o desejo desenfreado de likes e de sugestões e de comentários acaba entrando por um caminho que Deus não se agrada. Tópico 4, as mídias sociais e o ID de Jesus.
a seara virtual. Tem muitas pessoas, como eu já disse, meus irmãos, estão sendo sim alcançadas pelas mídias sociais. Mas depois, como elas começam a se convertem, ouvem uma mensagem, se convertem e vão para uma igreja física. Vão para buscar uma igreja física. Porque um servo de Deus que defende a pessoa, na verdade ele não é servo de Deus. Aquele que defende que a pessoa tem que ficar em casa e somente cultuar em casa, isso não é servo de Deus, porque a pessoa precisa ter o contato com as outras. O ser humano, ele precisa do outro humano para poder viver, mesmo que esse outro humano o machuque, o angustie, o entristeça, mas ele precisa, porque nós vivemos em sociedade, o nosso mundo é a nossa espécie, né? O nosso ser humano, pelo fato de nós sermos humanos, criados por Deus. Eu não acredito na questão da evolução, meus irmãos, longe disso, mas criados por Deus, a criatura de Deus sempre foi relacionamento, por isso que Jesus fez, por isso que Deus fez ali, no jardim do Éden, Eva, para se relacionar com o homem, ou seja, o homem precisa se relacionar. E aqui o pastoreio virtual. Outra coisa importante proporcionada pelas redes sociais está relacionada ao discipulado e pastoreio. Muitas pessoas estão sendo pastoreadas e discipuladas através da internet, mas isso não tira, meus irmãos, não tira, como é que nós podemos dizer? Não tira a necessidade de a pessoa estar numa igreja física. Mas eu estudo muito pela internet, escuto muita pregação pela internet, muito estudo bíblico pela internet. Escuto muito, 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 muito. Então a internet, dependendo como você for usar, ela vai te fazer bem, ela vai te trazer benefício e não malefício. E a nossa conclusão. Chegamos ao final de mais uma lição. Desta vez vimos e conhecemos um pouco sobre o universo virtual e como dá a dinâmica do seu funcionamento. E mais, vimos como ele pode se tornar um espaço perigoso em que o pecado ganha proporções assustadoras, mas, sobretudo, como ele pode se converter num terreno fértil no qual a semente da palavra de Deus pode ser semeada. Se o diabo usa as redes sociais para espalhar suas mentiras e fomentar o pecado, a igreja deve usar este espaço para semear a verdade, proclamar arrependimento e implantar o reino de Deus. Amém? Você ainda que não é inscrito no nosso canal está convidadíssimo a se inscrever e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe.